E fica ligado aí porque temos grandes vazamentos, grandes revelações de Superman 2 ou Man of Tomorrow, e isso é realmente insano e eu vou contar absolutamente tudo agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e fomos surpreendidos na tarde de ontem com esse anúncio, Man of Tomorrow, um filme que poderia ser Superman 2 ou Superman Man of Tomorrow, mas é um filme que faz parte da saga do Superman, que é essa saga que o James Gunn está desenvolvendo depois do primeiro filme do Superman, aí vem Supergirl e depois vem esse filme. E nós temos várias revelações, tanto do James Gunn quanto dos atores, e também vazamentos, rumores sobre o que pode acontecer nesse filme, que não deve ser um filme exatamente do Superman, mas com o Superman sendo o protagonista, mas não exatamente um filme dele. Isso foi revelado pelo próprio James Gunn, que falou o seguinte: uma pessoa perguntou para ele: estou um pouco confuso agora, esse é o mesmo filme sobre o qual você falou no passado? Aquele em que você disse que o Superman tinha um papel importante, mas não era exatamente uma sequência? Ou este é um filme diferente e este é, na verdade, Superman 2? Aí ele falou: sim, desculpe, esse é o mesmo filme. Ou seja, o filme que não é exclusivamente do Superman, mas o Superman tem uma participação importantíssima. Esse é o filme. Esse é Man of Tomorrow, com um nome que já lembra o Superman. Isso é meio óbvio, assim como Man of Steel, Homem de Aço, Homem do Amanhã, também é um nome que fala sobre o próprio Superman, mas não é Superman 2, porque vão ter várias participações especiais e a trama não vai girar toda ao entorno do Superman, como foi em Superman, no primeiro filme de 2025 do James Gunn. Então ele diz assim, ó, Superman tem um papel importante, mas não é Superman 2. E aqui nós tivemos a Isabela Merced, a Mulher Gavião, falando sobre isso, também postou a imagem e postou que está voltando, está retornando. Ela já apareceu em Superman no primeiro filme, agora ela retorna nesse segundo filme com a Gangue da Justiça, muito provavelmente. E isso bate exatamente com outro ator que também se manifestou, o Aaron Pierre, que vai ser o Lanterna Verde, John Stewart. Ou seja, poderemos ter a Gangue da Justiça, poderemos ter Guy Gardner voltando como o Lanterna Verde e o outro Lanterna Verde, o John Stewart. O Hal Jordan não sabemos, vamos ter que esperar realmente a série dos Lanternas no ano que vem para a gente ter uma noção realmente de como o James Gunn vai trabalhar esses 3 Lanternas Verdes e o que realmente isso vai acontecer. Mas existe a possibilidade de nesse filme nós temos a Liga da Justiça sendo formada, deixando de ser Gangue da Justiça, talvez até se desmantelando, para uma equipe surgir, uma equipe talvez liderada pelo Superman, talvez não liderada pelo Maxwell Lord, a gente não sabe se ele vai estar envolvido nisso ou não, uma dissidência, algum evento que vai fazer com que vários heróis se unam e montem a Liga da Justiça. Sim, aí eu não sei se é Liga da Justiça Internacional ou Liga da Justiça da América. Isso a gente não tem como saber, mas pode ter 2 Lanternas Verdes, Guy Gardner e John Stewart. Vamos esperar, vamos ver o que nos reserva. E também, segundo o Nexus Point News, poderemos ter Supergirl, Lobo e Pacificador nesse filme. Mas nós temos grandes revelações da trama toda baseada nessas imagens que surgiram aí. Então leva isso como um rumor, como uma especulação que traz uma grande revelação da trama, o que deve acontecer com aquela imagem do Superman, do Lex Luthor e quem eles vão enfrentar. Pois é, quem trouxe isso foi o DCU Hype, tá? Que tá especulando exatamente essas informações, de que o Superman ajudaria o Lex Luthor a criar esse traje com tecnologia kryptoniana para derrotar realmente um mal maior. E Superman e Lex Luthor vão ter que trabalhar juntos, porque existe uma grande possibilidade de um grande vilão que pode ter sido chamado ali
pelo próprio Lex Luthor no primeiro filme do Superman. E esse vilão é o Brainiac, e eu vou explicar exatamente tudo isso agora. E ele também falou que o Lex Luthor pode trair o Superman, isso é bem óbvio, e eles podem se enfrentar. Mas assim, a questão do Brainiac, essa é a grande questão. O Brainiac, uma grande tecnologia alienígena, isso a gente sabe. E nós descobrimos no episódio 2 de Pacificador que aqueles portais dimensionais, aqueles portais de bolso que realmente encolhem e quando a pessoa entra, ele se abre, é uma tecnologia totalmente alienígena. A mesma tecnologia utilizada por ele, Lex Luthor. E essa tecnologia alienígena pode ser muito bem a do Brainiac, que nos quadrinhos ele já encolheu cidades, inclusive Kandor, que era uma cidade, né, de Krypton. Então isso pode acontecer, esses portais dimensionais, essas dimensões de bolso, podem ser simplesmente o próprio Brainiac ali. Pode ser dele, pode ser ele infiltrado naquela tecnologia, e isso vai chamar o Brainiac para a Terra. E olha só, porque realmente faz muito sentido, porque é uma dimensão de bolso, é uma dimensão paralela ali que diminui, assim como as cidades que o Brainiac acaba diminuindo. Então eu acho que tem muito a ver e é muito tecnológico, aquilo ali é tecnologia pesada alienígena. E essa tecnologia pesada alienígena pode ser muito bem o próprio Brainiac. E a gente vai saber com mais detalhes sobre isso, talvez alguma revelação importante aconteça justamente em Pacificador, nos 3 últimos episódios, que vai ter grandes revelações ali. Esses 3 últimos episódios realmente ninguém viu, porque muita coisa vai ser revelada e eu acho que tem a ver com aquelas criaturas que apareceram no trailer de Pacificador, que estavam lá dentro do portal, criaturas aliens, grandes monstros, e isso pode ter ligação com Brainiac e pode ter ligação com Superman, Homem do Amanhã, ou Man of Tomorrow. E tudo tá interligado. A grande chave ser esses portais aí, esses portais que é, na verdade, tecnologia onde o Brainiac está inserido ali. Essa tecnologia é o próprio Brainiac. Então isso pode realmente acontecer, e se for isso, vai ser insano e junta tudo, liga tudo. Mas lembrando que isso é um rumor, não tem como ter 100% de certeza, as informações ainda são muito vagas, ainda está muito no início. Existe uma outra possibilidade, outro grande vilão para a saga do Superman eles enfrentem, como o próprio Mongul, que lá em DC Comics número 27, em 1980, surgiu pela primeira vez e enfrentou o Superman e a Supergirl. E ele queria uma chave de um planeta artificial, e ele pediu para o Superman buscar essa chave. Esse planeta artificial pode ter alguma coisa a ver com os portais artificiais, que são essas dimensões de bolso que também são alienígenas. Então pode ter uma grande ligação com o Mongul e esses heróis se juntando para enfrentar o Mongul, ou eles enfrentando o Brainiac, que pode ser uma grande tecnologia alienígena se infiltrando na Terra a partir desses portais. E tudo pode ser respondido em Pacificador. E aqui hoje, mais à noite, lá pela meia-noite, já tem análise completa de Pacificador do episódio 3, então não perde nada. Já deixa o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe, e eu vou trazer absolutamente tudo sobre Homem do Amanhã, Superman 2 e também a 2ª temporada de Pacificador. Vai ter muito vídeo da DC, pode ter certeza. Mas diz aí, tá no hype para Superman, Homem do Amanhã, Man of Tomorrow? Comenta aqui, hype Superman. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Superman 2. Até mais!